missionário ministro, levanta as tuas mãos para cá. Glória a Deus. Obreiro da casa, sempre vai ser assim, tá? Nessa campanha. Eu vou pregar, mas sempre vou estar colocando alguém da casa para estar ministrando. Senhor Deus, Pai eterno, Deus, aqui está a tua filha, Jesus. A partir deste momento, ó Pai querido, ela vai ser, meu Deus, o canal, Senhor, do teu Espírito Santo para a igreja, ó Pai. Meu Deus, fala conosco, fala com a tua igreja através da tua serva, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, usa a tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz está na casa do Senhor. Início de feriadão, quem está feliz, então, quero ver. Glória a Deus. Não, esse foi para mim, agora é para Deus. Quem está feliz está na casa do Senhor. Amém. Mais ou menos, gente. Vamos mais ou menos. Primeiro eu queria agradecer ao pastor Josué, porque eu de verdade sou ovelha dessa casa. De verdade eu sou fruto, né, pastor, de tanta oração. E eu quero dizer que uma vez eu escutei assim, que não tem como servir a Deus se não servir ao homem de Deus. Eu e minha casa hoje, eu e Sofia servimos ao Senhor. E nós queremos lhe honrar a sua casa, porque o Senhor é um homem com uma força, com uma dedicação muito grande. E eu peço a Deus nas minhas orações que de verdade Ele guarde seu coração, seu pensamento, a sua saúde, de verdade. E Deus continue te dando essa força que é só o Senhor. Eu me enxergo assim, ó, com toda essa sua caminhada, só o Senhor mesmo para estar segurando isso tudo. E peço que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, igreja? Na palavra de Deus, a palavra oficial foi lida. Você pode sentar, igreja. Nós vamos ler, eu vou ler, mas vocês vão ficar à vontade. Eu quero que vocês prestem atenção, porque hoje a gente vai falar algumas coisas diferentes. Então, assim, ó, na palavra de Deus, hoje a palavra oficial veio falar sobre obediência. Maldição e bênção veio com obediência. Nós não vamos falar algo diferente, porque é isso que está na palavra de Deus. E as irmãs cantaram de uma coisa que eu achei muito linda, que é sobre renovo. Renovo, né? Eu sou horrível para cantar, mas falava do renovo. E como que nós vamos receber o novo de Deus num odre velho, num jarro velho? Esse jarro vai quebrar e o vinho vai vazar. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos no quarto elo dessa campanha. O pastor Josué falou todas as vezes sobre a nossa boca que é usada para amaldiçoar, sobre o nosso coração, que às vezes está sendo um coração que está magoado, sentido, chateado, está amaldiçoando também. E tudo isso nós estudamos com os nossos meninos, com a nossa turma aqui da juventude, a geração eleita, a palavra de Deus lá em Tiago, que diz assim lá em Tiago 3,10, que de uma mesma boca não pode proceder bênçãos e maldição. Não sai de uma fonte. Eu sou bonzinho, mas hoje eu amaldiçoo, hoje eu abençoo. Não sai da mesma fonte dois tipos de água. Então nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Amados, é uma pena que nós, com a nossa boca, às vezes no meio da ilha, isso também aprendemos com os jovens, que nós devemos tardar em nos irar, tardar em falar e não resistir o nosso coração. E às vezes a gente fala, olha só, um pai fala para o filho: você não vai dar nada nessa vida. Sabe o que o pai está fazendo? Ele está roubando a identidade da criança e colocando uma identidade negativa. Quantas vezes a gente fala de algumas coisas dessa forma? Ou dizer assim, você puxou o seu pai. E eu queria agora dizer assim: filha amada, todas as vezes que eu falei que você me perdoe em nome de Jesus, a mãe não queria te colocar essa carga negativa. Nós temos que abençoar a nossa família.
Então cuidem. A minha palavra não é sobre isso, mas eu quero que vocês cuidem. Às vezes a gente fala assim, ó, mas você não sofreu o que eu sofri, ou tomara que você sofra o que eu sofri. Sabe o que a gente está fazendo com isso? Nós estamos derramando uma palavra de condenação, de dor repetida que se transforma em espírito de vingança e destruição. E será que é isso que o nosso coração quer? Às vezes não é. Mas com a palavra, nosso Senhor diz: haja luz, separe-se águas. E Ele disse que é com a palavra que nós vamos criar, vamos edificar, vamos derrubar. Aleluia! Então eu preciso hoje, não é essa palavra, mas eu quero que vocês guardem ela no coração. Isso é um exercício, não é um botão. Agora vocês são tipo, virei o botão do santo e não falo mais nada. Não é fácil, gente. Às vezes a gente está com sangue quente, às vezes está no meio, às vezes. Juventude, às vezes vocês estão no meio dos amigos que falam um monte de nome e palavrão, e parece normal falar nome e palavrão. Mas não troque o propósito de você por proposta, por grupinhos. Não sejam medíocres. A gente aprendeu terça-feira. Não sejam medíocres. Não troquem. Cuidem de quem vocês são, porque a boca fala o quê? Que o coração está cheio. Vamos entrar na palavra. Hoje nós vamos aprender nesse quarto uma coisa mais profunda. Eu preciso que vocês prestem atenção. Tem duas formas, duas portas espirituais. A nossa campanha é de quebra de maldição hereditária ou heranças espirituais. Tem duas formas de nós termos isso na nossa casa, na nossa vida. Duas. Ou porque eu peco, eu vou abrir uma porta. Ou porque alguém da minha geração ascendente pecou. Que isso, Janice? Está me dizendo que porque meu pai, meu avô, meu bisavô pecou, pode ser que eu esteja pagando pelos erros desses? Sim. Eu vou mostrar na palavra do nosso Senhor isso. Por isso que eu quero que vocês atentem o que eu vou dizer. Primeiro eu vou falar do pecado, do nosso pecadinho, dos demôniozinhos que a gente fica guardando dia a dia, das pequenas mentirinhas. Mas eu só fiz uma mentirinha da meia-verdade. É o meio demôniozinho. Estamos coracionando demônios na nossa vida. E aí, dessa fonte sai água dessa fonte sai água limpa, doce ou salgada? Então, amados, quando nós temos os pecados nossos, nossas escolhas, as alianças fora da vontade de Deus, a gente abre uma porta. O mundo legal, o mundo espiritual é tão legal quanto o mundo espiritual. O mundo natural, perdão, é tão legal quanto o mundo espiritual. Deixa eu explicar. Quando eu tenho uma herança, digamos que eu tenho uma casa, a minha mãe faleceu, digamos, que demora bastante tempo, Senhor, eu peço isso. Mas, digamos que aconteça isso. E eu sou filha, eu tenho direito à herança, sim ou não? Sim. Sabe, se eu digo, mas eu não quero, o juiz diz assim: eu não quero saber se eu não quero. Tu tem direito à herança. Você tem que dizer: você é filha, me coloca no lugar de filha, e aí mostra pela documentação que eu sou filha, e aí eu tenho direito à herança. No mundo espiritual, ele é legal. Eu vou começar a mostrar para vocês como é que funciona igual. Quando o pai, a mãe, a avó, tataravó e vovó para cima fazem coisas que desagradam o coração de Jesus, o coração de Deus, eles também deixam herança. Para eu tirar essas heranças, eu preciso dizer: Senhor, eles fizeram, eu reconheço que eu preciso e eu renuncio em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, as duas portas das heranças espirituais. Eu quero dizer para vocês que tudo que está no oculto está na jurisdição do inimigo. Tudo aquilo que está no oculto, que vocês fazem, que nós fazemos, que está oculto, está na jurisdição. Ele fica assim, do lado de Deus, só esperando. Olha aí, teu filho pecou. Posso agir? Jesus vai dizer assim, Deus vai dizer assim. Ele vai dizer: claro, é legal, não? A gente pegou, a gente tem que pagar. Quando eu ultrapasso um sinal vermelho,
tirar foto, sai a gente bem bonito no carro, não sai? Quem que vem depois? A multa. Se o mundo natural é assim, quando eu ultrapasso uma lei, no mundo natural eu pago, imagina no mundo espiritual, gente de Deus. Quem que estamos enganando? Quando a gente pensa em pecado, Deus já sabe. E por que Ele deixa, Janice? Porque Ele te dá o livre-arbítrio. Ele criou o mundo e colocou a gente no seu domínio. E lá em Apocalipse diz assim: eu estou na porta, bato. Se você abrir, eu entro, senão eu não vou entrar. Ele só vai entrar porque você vai dizer: Jesus, venha ceiar comigo. Ele vai deixar a gente escolher. Por isso que a gente peca. Eu quero ler algo com vocês. Não precisa, quem quiser pode acompanhar, mas eu não vou esperar, tá? Vamos lá. Eu quero ler com vocês uma passagem lá em Deuteronômio também. Logo em seguida, depois da passagem da leitura dos diz assim, ó. Deuteronômio 28:15. Mas se vocês se recusarem, preste atenção. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês. Quem está dizendo que está falando isso? É o demônio que está falando isso para ter maldição, é Deus? Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados, os seus cestos de frutos, as suas tigelas de amassar pão terão maldições, os seus filhos, a sua colheita serão amaldiçoados, as crias do seu gado, os seus rebanhos serão amaldiçoados, a todo lugar que forem, tudo que fizerem serão amaldiçoados. O próprio Senhor, quem? O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem. O salário de quem não obedece, o salário do pecado é a morte. Não é isso que a gente ouve falar? Quem não é pessoa já sabe, quem é bem, mas eu quero saber. Quem não obedece, confusão, distração e tudo que fizerem, até que por fim vocês sejam completamente destruídos por terem praticado mal e abandono. Eu li aqui a palavra de Deus para que a gente entendesse. Quando eu não sou obediente à palavra dele, é como se eu passasse no sinal vermelho, é a mesma coisa, tá? Quando eu não sou obediente à palavra dele, acontece isso. Agora eu gostaria de falar uma coisa com vocês, então. Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos. 10 mandamentos. Não tem outros deuses, não mate, não cometa adultério, não roube, lembre de guardar o sábado, não use o nome do Senhor em vão. E aí ele diz aqui, ó, Êxodo 24, diz assim, ó, 10 mandamentos. Eu estou falando dos 10 mandamentos, não estou falando de qualquer palavrinha, gente. 10 mandamentos, tá? Era o cerne, né, da igreja primitiva e continua valendo até hoje. E nós precisamos entender que isso é o princípio da palavra de Deus, por causa dos 10 mandamentos. Se atentem. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem adore, pois o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam ou desobedecem. Mas demonstro amor até 1000 gerações aos que amam e obedecem. O que nós ouvimos aqui? Por que a igreja não fala disso? Por que a gente não fala disso? Parece que somos fechados a esse novo de Deus. Esse novo não é novo. Moisés escreveu isso. Está lá na Torá. Está lá nos 5 primeiros livros, Pentateuco.
Como é que a gente não percebe que aquilo que a gente faz, quando eu faço, eu tenho peso, e quando os meus parentes ascendentes fazem, também tem um peso? Eu quero trazer a luz. Agora, hoje é um dia de trazer a luz para vocês. Então, exemplos de atos que geram maldição. Maldição por minha causa, pelo meu pecado. Idolatria, injustiça com o próximo, aborto, derramamento de sangue, adultério, quebra de aliança, ilegalidade, destruição familiar, roubo, fraude, maldição que traz maldição sobre as finanças. Às vezes, roubo, fraude, traz maldição sobre as finanças. Às vezes a pessoa trabalha a vida inteira e não dá certo, gente. E trabalha de forma honesta, e trabalha dia após dia e não dá certo. Não pode ser normal isso. Ninguém se questionou ainda sobre isso? Ingratidão dos pais gera maldição, opressão de viúvas ou pessoas em estado de abandono, pacto consciente com trevas, quem faz pactos satânicos, ou dedica coisas ao Satanás, palavras malditas lançadas com a própria boca, que foi o que eu falei que o pastor Lucas falou várias vezes. Isso gera maldição. Como é que eu confesso? Como é que eu corrijo? Eu só estou falando da maldição que eu gero, que é do meu pecado. Só estou falando dessa agora. Como é que eu corrijo? Confesso, me arrependo, renuncio e desligo. Faça uma oração, gente. Vai à cruz. Vai à cruz, Senhor. Perdoa, Pai, porque eu pequei, porque eu fiz tal coisa, Senhor. Eu estou arrependido. E arrepender é não fazer de novo. Eu estou arrependido, Pai, por ter feito isso. E por conta de eu ter feito isso, veio uma herança espiritual para a minha casa e para os meus descendentes. E a partir de agora, Senhor, eu quero desligar em nome de Jesus. Eu renuncio e essa herança não recairá mais sobre a minha vida. Não tem nada de excepcional. Glória a Deus. Só que eu preciso ir na cruz. Tem outra coisa que eu tenho que fazer. Quando eu confessar, Janice, eu já confessei para Deus. Deus já sabe antes de você pecar. É verdade. Deus já sabe antes de você pecar. Está no teu coração, tu nem foi para o WhatsApp, Deus já sabe. Te deu livre-arbítrio de você agir. Quando fala em confessar, e a gente também estudou na língua, na sala da criançada, eu posso chamar de na sala dos jovens, Tiago 5 fala: confessai as vossas culpas uns aos outros. Não está dizendo confessar a Deus, Deus já sabe. Não engane, não se engane, porque a Ele tu não vai enganar nunca. Confessar, e já disse, mas para quem? Eu fiz um processo de confissão, onde eu chamei uma pastora, não é essa pastora aqui, porque eu não estava bem inserida na igreja, e ela me levou a conversar sobre essas coisas que a gente confessou. E nós precisamos confessar. Não vá para o meu Instagram, pelo amor de Deus. Não vá falar coisas na rede. Não vá falar para um amigo fofoqueiro. Gente, isso é sério. Vai confessar com uma pessoa de Deus, que você confia. Precisa falar. Sabe por quê? Sabe por que tem que falar? Vou explicar para vocês. Tem que falar, porque quando eu falo, eu me envergonho, eu realmente sinto. E aí começa a me curar, a tratar. Porque é muito fácil dizer assim, escondido. Pai querido, me desculpa, me desculpa. Estou sozinha, não me envergonhei, não me mexeu em nada. Precisamos confessar. E aqui eu fecho essa primeira parte, que é uma das portas das heranças, daquilo que não dá certo. Aí você vai dizer assim: Janice, eu sou uma mulher de Deus, estou em oração, meu marido é um sacerdote do lar, estamos em jejum, estamos no propósito, a gente cuida todo dia para ser melhor do que fomos ontem, nós temos uma vida reta diante do Senhor, estamos aqui cuidando. E ainda assim tem coisas que eu não consigo entender por que não dá certo. E agora nós vamos entender a outra parte, que é a segunda porta, que não diz respeito de quem eu sou, diz respeito a quem, de quem age eu venho. E nós vamos falar sobre isso, e eu preciso que vocês pensem em espírito. Não precisa abrir a mão nem falar, mas eu quero que vocês pensem. Meu objetivo aqui é trazer a luz hoje. A luz é conhecimento. Coloquem, eu quero instigar vocês a pensar, cada um a pensar em espírito. Será que a minha
na minha família, tem padrões de repetições de comportamentos? Vou aprofundar um pouquinho mais. Será que na minha família nós temos casamentos que sempre terminam? Será que na minha família ela vive sempre escassez, trabalho, geração após geração, bicharado trabalho, todo mundo é dedicado e não prospera, sempre trabalhando e não prospera? Será que as mulheres da minha família são traídas, são abandonadas, são rejeitadas? Será que tem um fluxo contínuo disso na minha família? Será que na minha família tem homens que repetem os mesmos vícios do alcoolismo, drogas, jogo? Agora tem jogo eletrônicos, as coisas que o povo está se perdendo. Será que os nossos filhos são desobedientes? Eu oro, meu Deus, irmã, eu oro e não tem jeito. Será que eles estão envolvidos com tráfico? Será que eles são mentirosos? Será que eles trapaceiam? Será que eles estão na prostituição? Será que eles te desonram? Eu não quero que vocês respondam para mim, mas eu quero que vocês entendam. Se vocês estão fazendo certo, se vocês estão fechando as portas, tem uma que está aberta. Talvez vocês estejam vivendo sobre heranças que eu já vivi. Eu vou falar para vocês sobre o que eu vivi. Eu quero falar um pouquinho sobre o que são heranças, para que a gente entenda. As heranças, as maldições hereditárias, né? A gente leu já ali em Êxodo 5, 25, diz que Deus visita a iniquidade, visita o pecado dos pais, são nos filhos até a terceira e quarta geração. A gente já leu isso. Então isso significa que existem consequências geracionais que são passadas de pai para filho. E se ninguém parar com isso, não fica só até quarta. Se ninguém entender, vai passando até 10ª geração. Se ninguém cortar, é um elo que se repete, porque os pecados vão se repetir. E é o pecado que vai gerar herança. Vocês estão comigo, igreja? Glória a Deus! Eu queria falar para vocês de uns exemplos bíblicos, por exemplo, de Cã e Canaã. Lá em Gênesis 9 diz assim, que Cã viu a nudez de Noé. Noé se embriagou com a sua vinha, ficou muito feliz lá, recolheu a vinha, se embriagou e ficou nu. E Cã, vendo a nudez do pai, expôs a nudez, não cobriu a nudez. Fez alegria ainda com o que estava vendo. O pai não se recuperou da sua embriaguez, ele diz assim, ó: maldito seja Canaã. Mas quem que fez? Foi Cã. Não foi Canaã. Canaã era o filho de Cã. Essa consequência caiu no filho. Noé disse: é o filho que vai pagar. E todo lugar que ele botar o pé, a terra de Canaã. Quantas vezes a gente já ouviu na terra de Canaã, era um território onde a perversão se multiplicava, né? Tinha idolatria, sacrifícios humanos, cultos sexuais, prostituição, ritualísticas, injustiça, feitiçaria, tudo de mais de ruim e pouco tinha naquela terra. Maldito seja Canaã. Não foi ele que pecou. Mais um exemplo: Davi e Betseba, 2 Samuel. Davi, rei de Israel, que nós estamos estudando, a gente não viu isso ainda, comete adultério com Betseba. Ele manda matar o Urias, o coitado do marido, mandou ele para frente de batalha, e ele morreu, Urias. E Natã, o profeta, chegou e confrontou Davi, dizendo: tu feristes a espada, tu matou Urias, o Eteu. Agora, pois, não se apartará a espada da sua casa. Aí ele se arrependeu. Ele disse: ai, meu Deus, me arrependo, meu Deus, por favor, me perdoe. Então Davi confessa a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, o Senhor te perdoou. Porque Davi foi o único homem na Bíblia, né, que era segundo o coração de Deus. Sim,
o Senhor te perdoou, você não morrerá por este pecado. Lá em 2 Samuel 12, 14 diz assim: no entanto, preste atenção, no entanto, como você desprezou o Senhor a fazer isso, o seu filho que nasceu morrerá. Você vai dizer que eu disse que Deus é justo. Não. Eu vou falar exatamente da balança da equidade do nosso Senhor. Derramamento de sangue vai deixar. Satanás estava assim, ó, só espera, posso ir lá? E é assim que é, gente. Outro exemplo, rapidão aqui para a gente não perder. Quando Abraão entrega Sara no Egito, Abraão, estava lá em Canaã, estavam passando fome, foram até o Egito com medo de ele ser morto, ele mente dizendo que Sara é sua irmã. E aí o faraó diz assim: por que me disseste é minha irmã, de maneira que a tomei como minha mulher? Quando Abraão fez isso, quando ele deixou a mulher para outra pessoa, o povo foi amaldiçoado. Deus profetiza a Abraão: saiba, lá em Gênesis 15, Deus fala direto com Abraão: saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles, onde serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. 400 anos eles ficaram no Egito por conta da desonra com Sara de Abraão. Eu vou fechar isso porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Pecado não é maldição. Pecado é o que eu faço. Vocês entendam agora que a gente vai chegar em um ponto bem importante. Pecado é o que eu faço. Maldição é consequência geracional do pecado que alguém da minha linhagem acima fez. Tá? Então, pecado é minha responsabilidade. E a maldição é dos ascendentes. Mas você vai dizer: Janice, eu já aceitei Jesus, não foi suficiente. Eu fui até a cruz, aceitei Jesus, eu fui no batismo. Não diz que eu sou uma nova criatura? Sim, diz. E com todo o amor que tem na Bíblia, eu digo que você aí conseguiu a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. Mas, nesse mundo, a tua vida nesse mundo não vai ser vida próspera. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de você envelhecer com saúde. Eu estou falando de você ser próspero com uma família, com os teus netos, bisnetos do seu lado. Eu estou falando que tudo que você botar a mão vai florescer, que até a planta que você planta vai crescer. Eu estou falando desse tipo de coisa. É sobre isso que nós vamos falar. As maldições não vão tirar a nossa salvação. As maldições vão fazer com que a gente sofra enquanto a gente estiver. Quem é que quer passar por isso? Eu não. Amados, a cruz é suficiente, mas ela exige um posicionamento, A cruz é como se alguém estivesse colocando um monte de dinheiro lá no banco e dissesse: já isso é tudo teu, eu preciso ir lá buscar. Jesus ia curar, o que ele fazia? Ele olhava para o cego e dizia: o que você quer que eu te faça? Claro que ele tem que enxergar, mas ele precisava que a pessoa falasse: eu quero ver. Eu não fazia isso? Vocês estão comigo, igreja? Precisamos falar. E eu quero falar uma coisa para vocês. Essa libertação é só para frente, tá, gente? Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Eu descobri isso tudo que eu estou falando para vocês porque eu vivi isso tudo e eu quero falar sobre isso para a igreja. Na minha casa, os casamentos não deram certo. Nenhum. Na minha linhagem acima, nenhum casamento deu certo. As mulheres eram traídas. Eu e meus irmãos tivemos lutas de todos os jeitos. Nós não éramos cristãos. Na minha casa só eu e Sofia somos cristãs. Mas não eram pessoas erradas. Meus irmãos não cometiam adultério, não se embriagavam, não se drogavam. Deu certo. E aqui eu comecei a me questionar: Senhor, por que não dá certo? Por que a gente tenta, faz de tudo, mesmo conhecendo a palavra de Deus? Outro caso, preste atenção. Meu pai se relacionou com uma mulher antes de conhecer minha mãe, teve uma filha, minha irmã. Meu pai, preste atenção que a história é complicada. Meu pai se relacionou com uma mulher e teve uma filha. Essa mulher pegou do
embora. Ninguém sabia o que ela ia fazer, o que ela estava fazendo, ela não dava sinal de vida. E ela teve uma filha. Adivinha o que ela fez? Doou a filha. Essa foi a minha vida inteira. Essa filha com 17 anos de idade, adivinha o que aconteceu? Teve uma filha. E eu disse, e essa eu criei, essa última eu criei como filho. Eu disse, eu não sabia o que eu estava dizendo. Eu disse assim, minha amada, vou falar uma coisa dela aqui. Nós vamos quebrar essa maldição, porque não é possível. Como que uma mãe larga uma filha, que larga uma filha e vai levar outra filha? Não é doença. Como é que é isso que se conheceram, não conhece agora? Como é que acontece igual? Outra coisa que aconteceu na minha vida, eu tive minha filha com 39 anos, eu cuidei do meu corpo por 1 ano, cuidei da minha saúde, tomei ácido fólico, cuidei, eu sei o dia que a Sofia foi gestada, eu sei, eu sabia tudo, nós morávamos felizes por 9 anos, eu amava o pai dela, estava tudo certo, aos meus olhos. Aquilo que é mais importante nos olhos do meu Senhor, eu não conhecia, eu não fiz. A minha filha, eu só soube no final do ano passado, mas foi uma bastardia. Eu quero que cada um pense. O filho de vocês saiu e nasceu embaixo da aliança de Deus? Sabe como eu descobri isso? Deuteronômio 23:2. Pasme. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela. O salário do pecado é a morte. O salário da bastardia, diz, aqui está dizendo, não entrará na congregação, ainda até a sua 10ª decisão. Janice, o que é isso que está me dizendo? Está dizendo que é uma condenação para sua filha? Eu estou dizendo que aqui é uma revelação. Uma revelação. Eu não sabia. Vocês são da igreja desde sempre, não sei, os mais novos, mais velhos. Talvez você soubesse. Mas a minha família não tem uma criança que nasceu dentro do lar bendito. O lar bendito é aquele que está embaixo da aliança. O lar bendito é aquele que está no casamento. Ai, gente, mas eu sou casada. Eu não sei, mas eu sou casada, 9 anos, eu moro com ele. Agora, a lei dos homens no Brasil, a lei brasileira fez a união estável para ajudar esse negócio, mas para trabalhar com os bens. E a aliança do Senhor? Para estar certo, nós temos que estar casados e a bênção do nosso Senhor. Ah, mas eu já fui lá no cartório. Gente, pede pastor do véu, mais amado da sua vida, ninguém tem pessoa e amor. Não é festa, não estou falando de festa. Eu estou falando de você cumprir o mandamento. Amados, que não é revelado não pode ser tratado. Tudo fica no obscuro, fica na jurisdição de Satanás. E a verdade liberta. E agora, Janice? Agora eu trouxe a luz. Eu confessei como estou fazendo com vocês. Eu busquei uma pessoa de autoridade espiritual que me orou com concordância. Eu desliguei a herança espiritual que estava em cima dela. Se foi algo material que a pessoa fizer, tem que restituir no que puder. Eu confessei. Eu fiz tudo o que tinha que fazer e eu cheguei nela. Filha, a mãe achou que fez tudo certo, mas a mãe não fez. Me perdoa. E não tem nada de errado de o pai pedir perdão para o filho. Não tem nada de errado, gente. Isso mostra maturidade. Maturidade. E já caminhando para o final, Deus nos deu a chave do reino. Só quero completar isso aqui. Mateus 16:19 diz assim: olha, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Para que deu a chave? Chave do carro serve para quê? Chave do carro serve para quê, igreja? Para ligar o carro? Para abrir a porta? Não é isso? Eu te dei as chaves dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. No final dessa oração, que eu não vou ter tempo de mostrar para vocês como é ter esse papel do dia e tem que ser feito. Não é só dizer eu renuncio.
diz: eu não quero a casa da minha mãe, eu tenho que entrar no processo, tenho que fazer, eu tenho que ir naquilo de forma certa. Queridos, olha só. Talvez você esteja pensando assim: nossa, por que a Denise falou da família dela, da filha dela, da sobrinha dela? Por que eu fiz isso? Porque eu preciso, gente, que vocês saibam de forma simples e profunda que essa igreja precisa mudar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos renovo. A gente quer renovo. A gente quer renovo. Canta-se, vai nada. Faz o quê? Aleluia. Será que a gente está caminhando como verdadeiro evangelho? A gente está fazendo o que tem que ser? Ou será que a gente está só fazendo um papel? Gente, está na hora. O Senhor está chamando o seu povo para o tempo da verdade, arrependimento e santificação. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. Não dá mais para a gente viver de aparência. Não dá mais para esconder a sujeira espiritual debaixo do tapete. Não dá mais. Glória a Jesus. O Senhor está buscando uma igreja que não apenas escuta a palavra, mas uma igreja que vive a palavra. Nós temos que viver a palavra. Até quando nossos filhos vão estar longe? Até quando que o casamento não vai dar certo? Até quando que o meu trabalho não vai dar certo? Até quando que a porta vai se fechar? Posicionamento, o que eu estou falando aqui não é para qualquer um, é para cristão que quer mudar. Ordem de novo. Nós temos que nos posicionar. Hoje é dia de consciência. Hoje é dia de acender uma luz e de olhar para fora. Eu vou orar rapidinho. Senhor Deus, hoje a tua luz brilhou entre nós, Pai. A palavra foi falada. E onde havia ignorância, agora há consciência, Senhor. Ninguém mais vai poder dizer que não sabia. Onde havia silêncio, agora há revelação. Paizinho, 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 querido, nós não queremos mais se esconder. A gente quer ser curado, a gente